Formada em administração de empresa, com especialidade em finanças e o melhor de tudo, especialíssima em gestão de agronegócios. Ela é casada com Eduardo, que é um doce de ser humano, e é mãe da Gabriele, uma adolescente. Então, ela tem que ser muito o quê? Resiliente. Eu estou falando nada mais, nada menos do que Nádia! Deixa ele aqui. Olá, meu nome é Nádia, eu tenho 40 anos, sou administradora e especialista em finanças e hoje eu quero falar para vocês sobre como servir o outro, sobre servir o próximo sendo voluntário de ações humanitárias. Atualmente temos milhares de moradores de ruas na cidade de Uberlândia. Atualmente o nosso foco é Uberlândia, então nós trabalhamos em prol das famílias carentes e que têm fome, que estão em situação de rua. Pense o quanto é difícil você chegar na cozinha da sua casa e não ter nada para alimentar os seus filhos e entes queridos. Pense na tristeza e no sofrimento de toda essa situação. Nádia, que ela é uma administradora de empresa, casada com Eduardo, com especialidade em finanças e uma gestora do agronegócio fantástica, que nos dá a honra, né, da sua presença. Seja muito bem-vinda, Nádia. Obrigada. Prazer tê-la aqui conosco, viu? Nádia, a sua formação, que é administração de empresas, qual é a área dentro da sua formação que mais te encanta? A área que eu mais gosto é a área de exatas, a área de matemática financeira. Que maravilha, interessante isso, porque a maioria das mulheres não são muito ligadas a exatas. Então isso significa que você é muito pragmática, racional, Sim. Lógica. Muito lógica. Isso é muito bom. Esse ser lógico facilita a sua vida? Facilita e dificulta ao mesmo tempo. Facilita em quê? Facilita na área de você resolver algumas coisas, organizar a sua vida financeira, as questões financeiras da empresa. Dificulta porque ninguém é como você, né? Então você quer que as pessoas pensem da mesma forma e não é assim. Pois é, Nádia, mas eu estou no negócio, não só na área financeira, né? Em todas as áreas, as pessoas são diferentes. E eu vejo que o administrador de empresa, tá certo que você caminhou pelo lado financeiro, né? Mas a administração vai muito também na gestão de pessoas, que é o meu caso, e nós temos a mesma formação. Então, as pessoas são diferentes. Então, nós buscamos o talento delas, porque eu penso, se eu estiver enganada, me corrija, que até na matemática nós podemos fazer poesia. A matemática ela é necessária, né? E as finanças cria equilíbrio na vida das pessoas e, consequentemente, nas empresas, que são geridas por pessoas. Então você acredita que a sua especialização vem para ajudar a minimizar conflitos? Sim, com certeza. E dentro desse processo de gestão administrativa, quais são os gaps que você acredita que nós possamos, que você pode dar um upgrade dentro da empresa? Então, a questão de gestão humana, né? Que impacta, então. Que impacta totalmente. Impacta por que o financeiro impacta na gestão humana? Principalmente no meu caso, como eu sou uma pessoa muito exata, muito calculista, né? Muito com foco em resultado, eu preciso aprimorar na área da questão da relação humana. Justamente por isso eu faço esses trabalhos voluntários para me entender melhor os processos humanos. Quer dizer que você está me dizendo que todos nós, independentemente da função que nós temos, que nós estamos num processo de aprendizado, nós precisamos buscar a sensibilidade do humano partindo de nós? Sim, porque como eu sou uma pessoa muito focada naquilo que eu faço,
Principalmente, você vê todas as áreas financeiras da empresa, as pessoas mal conversam uma com a outra, né? Justamente por causa disso, você está tão focado naqueles números e naqueles processos que você esquece do outro. Uhum. Falando em esquecer, me vem o sonho, né? Qual que é seu sonho como profissional em administração? Ter a minha própria empresa. Ah, é? Como que seria essa empresa? Na verdade, eu ainda não pensei em que mercado, em que área eu iria atuar. Mas assim, o meu sonho é ter o meu próprio negócio, gerir aquele negócio e ser feliz naquele negócio. Seria uma consultoria para as empresas? Você seria uma mentor na área financeira para pequenas e médias empresas? Olha aí, será que está surgindo uma possibilidade? Poderia ser uma possibilidade. Não é verdade? Olha que interessante, de repente você poderia, tem até o Domingos Mendes de Paula, que é o dono da Paula Tavares, e ele criou, há mais de 30 anos, há mais de 3 décadas, a Abrange, que é uma associação de pequenas e médias empresas, que é exatamente isso, para facultar essa estabilidade financeira, porque o que acontece? As pessoas têm um sonho e querem abrir empresa, mas ela tem que ver que o financeiro tem que estar equilibrado. Então ele fica com um projeto muito interessante e às vezes ele se perde no estrutural da gestão comportamental e no financeiro. Abrange seria uma dica legal para você. O que você pensa? Muito obrigada, vou estudar sobre isso. Ok, se você quiser nós vamos lá falar com o Domingos. Vamos sim. Você acredita que nós estamos preparados nesse mercado competitivo? Não, eu acredito que nós somos eternos aprendizes. Né? A cada dia o mercado muda, né? As coisas mudam. Então, assim, eu acredito que a gente tem que sempre buscar conhecimento. Então, como você diz que nós sempre devemos procurar conhecimento, você acredita que estar ligado a uma área comunitária, no servir pessoas, e que isso lhe encanta, facilita o processo corporativo? Facilita totalmente. Por que você pensa que facilita? Porque acaba que a gente fica mais humano, né? A gente consegue enxergar o outro de maneira diferente. A gente consegue enxergar algumas fraquezas que a gente não vê, né? Porque na realidade nós temos que ver as nossas próprias fraquezas. Isso. Então, o ofertar, porque ao servir o outro, primeiramente eu tenho que me servir. Tanto é que nos aviões, quando lhe é sugerido para o uso das máscaras, o que eles colocam para nós primeiro? Use a máscara de oxigênio primeiramente em você e depois ofereça ao outro, porque eu só dou aquilo que sobra. Então, quando eu me preparo, quando eu busco sensibilidade, busco conhecimento, eu me torno um ser humano melhor, sim ou não? Sim, com certeza. Ok. Então, você acredita que nós estamos preparados para dar e receber solidariedade? Isso sim, com certeza. Com certeza. Hoje nós acabamos de receber uma notícia que Silvio Santos nos deixou. 93 anos. Por mais de 60 anos na comunicação. Para mim, um dos maiores comunicadores da atualidade. Né? Porque antes veio aí Chacrinha, que foi, tanto é que ele tinha o slogan, né? Quem não comunica, se trumbica. E nós estamos fazendo isso, trabalhando a nossa comunicação, porque a palavra, o mundo foi instituído através da palavra. E nós podemos estabelecer mundos melhores através da palavra, trabalhando o nosso redor. Agora, o que lhe traz a lembrança do maior comunicador do Brasil, Silvio Santos, que nos deixa hoje? Então, Silvio Santos, além de comunicador, era um ótimo administrador,
vendedor, ele começou sua carreira vendendo, né? Vendendo, e aí a cada obstáculo que ele tinha, ele criava outro, ele montava uma empresa, e depois não deu certo, ele montava outra, ele mexia com outro tipo de produto e virou o exemplo que a gente tem hoje, né? Que está nos deixando, né? Nós temos um exemplo pontual dele, que além de empreendedor, isso é inquestionável, era um ser humano que zelava dos colaboradores, desde o mais simples ao top, que gerencia, que coordena todas as empresas dele, extremamente humano, né? Eu estava vendo até ontem que aquela Sherazade foi uma jornalista que trabalhou com ele. Ele alavancou essa jornalista e agora ela entrou com uma ação trabalhista contra ele. Olha que absurdo, das pessoas não saberem gerir carreiras. Ela foi contratada, era a empresa dela prestando serviço à empresa dele. Então ela era uma PJ. Sim. E quando você, como empresa prestadora de serviço, não tem férias, não tem descanso remunerado, porque você presta serviço. Algum advogado, sugeriu que ela entrasse com uma ação contra ele. Pediu 80 milhões, depois foi para 8, e agora ela vai ter que pagar as custas do advogado em R$1 milhão, porque o Silvio Santos está certo, ele não tinha que pagar férias remuneradas porque ela era uma PJ. Então veja como as relações humanas, a gestão administrativa e financeira impactam em resultados de vida. Concorda comigo? Concordo. Ele se vai, mas deixou um legado de quê? Fantástico. No seu modo de pensar, em que legado que ele nos deixa? E principalmente pensando nessa questão de gestão de pessoas, ele era um ótimo gestor. Até a gente vê as histórias dele, né? Que uma pessoa da empresa dele demitiu uma outra que era muito antiga, que lavava os carros dele, né? Eu até li essa reportagem. Essa pessoa lavava os carros dele e alguém da empresa dele demitiu. Ele fez a pessoa readmitir, ainda pagou todas as indenizações e ainda disse, empresa, como que é que ele disse? Ele falou, empresa sem histórico ou sem pessoas mais velhas não é uma empresa. Enquanto eu aqui estiver, será desta maneira. Isso é humanidade. Então, a empresa, nós zelamos das pessoas, nós zelamos dos talentos, com uma visão na produtividade, no financeiro e no relacionamento. Concorda? Concordo. Nádia, você, entre as ferramentas, né, que nós utilizamos em Challenge para o nosso aprimoramento pessoal e profissional, qual delas assim que está te impactando no seu desenvolvimento humano? Então, tem as questões dos módulos, né? E um dos módulos que mais me impactou até hoje foi a questão do elogio, né? Porque atualmente a gente não tem o hábito de elogiar. A gente não tem o hábito de elogiar e nem de ser elogiado. Porque existe essa questão dessa barreira, né? De ou a pessoa está puxando o meu saco, ou eu estou puxando o saco da outra pessoa. Paradigmas, né? Existe o paradigma e o medo, né? Então, assim, foi tão interessante você ver como as pessoas te veem e você não se vê daquela maneira. Você se vê tão ruim, né? E você percebe que as outras pessoas te veem de uma maneira diferente, uma maneira boa, uma maneira delicada, uma coisa que você não se vê. Interessante. Fazendo uma analogia com o que você está dizendo, eu gosto muito do uso de analogia, o elogio nada mais é do que limpar a lente dos nossos óculos, ou melhor, limpar a lente dos nossos olhos, da forma como que nós
vemos o mundo e, consequentemente, as pessoas. É bom, não é? É muito bom, muito bom. É, porque é o módulo 8 que você está falando do challenge, né? Dos 17 que nós temos. É por quê? Por que que fica bom? Porque você diz uma qualidade e diz o porquê. Aí quando você diz uma qualidade e diz o porquê, descaracteriza todo o processo de bajulação. Sim. Porque, queridos, quem não elogia as pessoas é porque tem baixa autoestima. Quando você se conhece, você não tem medo de elogiar o outro, porque não tem segundas nem terceiras intenções. Sim. E você vai vivendo com leveza. E o que é importante, né, Nádia? Cria uma energia muito positiva aonde quer que você esteja. O ser humano, o mundo, está precisando de amor, mas de amor verdadeiro, em tudo aquilo que nós formos fazer. E também tudo aquilo que nós formos dizer. Né? Nós temos que ser solidários, iguais a você, servidor, igual a você, firme como você e determinada naquilo que você quer ser ainda. Porque nós estamos aqui em plena evolução. Nada para aqui. E depois, no que eu vou oferecer. Calcado nisso, eu queria que você nos deixasse, se possível for, uma mensagem de challengiana que você é, para que nós possamos refletir sobre a nossa vida e a vida lá de fora. A mensagem que eu deixo é de servir, não importa a quem, mas servir, se doar, né, de coração, sem esperar nada em troca. Espere em gratidão. Você acabou de fechar com uma fala do nosso livro de Como Evitar Preocupações, né? Dale Carnegie fala para nós. Espere por ingratidão. Sim. Mas nós temos a nossa ação, porque somos pessoas de ação. Sim. Que sempre serão de ação. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque nós sempre terminamos aquilo que começamos. Muito obrigada, Nádia. Foi um prazer ter você aqui, tá? Muito obrigada.